Bom dia, turma. Começando agora a nossa aula do dia 5 de maio, a Era Vargas. Nós temos sempre a nossa imagem de capa. E vou mostrar para vocês aqui. Imagem de capa. Imagem de manifestantes apoiando o presidente Vargas depois que ele aprovou a CLT, leis, consolidação das leis do trabalho. O período conhecido como Era Vargas marcou o fim da Primeira República no Brasil. Naquela época, o país passou por muitas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. Vamos estudar o contexto da ascensão de Getúlio Vargas ao poder, assim como as principais características de seu governo. Vamos aqui, na imagem, a gente pode ver o povo todo aqui em volta, os militares saudando uma pessoa. Dessas pessoas é fácil que adivinhar quem é o Getúlio Vargas. Até porque tem uma foto ali bem grande dele atrás. Getúlio Vargas é esse aqui, ó. Em frente a carro, um pouco mais destacado dos outros, dos demais. E nas faixas a gente tem faixas de vários sindicatos, muito ligados ao trabalho. Mas por quê? Porque foi Getúlio Vargas que consolidou as leis de proteção de proteção, direitos e deveres do trabalhador. Então foi ele que consolidou a forma como a gente vê como um trabalhador deve ser tratado e quais são suas obrigações perante a lei. A sociedade brasileira no início do século XX, página 310. No início do século XX, o Brasil passou por um momento de profundas transformações em sua economia. Houve crescimento das indústrias no país durante esse período. Os donos dessas indústrias estavam descontentes com a política econômica do governo federal, que privilegiava os grandes produtores de café, assim como os cafeicultores. Os industriais também queriam receber incentivos do governo, como a criação de regras que dificultassem a importação de produtos industrializados. É assim, se a Primeira República, aquela coisa do café com leite, São Paulo e Minas, favorecia muito os cafeicultores, os agricultores de café, quando houve essa grande mudança em que a indústria começou a se elevar, começou a ter importância, os industriais também queriam que o governo ajudasse eles. E eles não haviam isso como algo errado. Não, se o governo ajuda os agricultores, também tem que me ajudar. E eles queriam, principalmente, que as importações fossem dificultadas. Por quê? Se aqui dentro estava crescendo, lá fora já tinha indústria há muito tempo. Os industriais de lá de fora já eram fortes e os produtos eram conhecidos. Então, para ter competição, os produtos nacionais tinham que ter alguma vantagem que igualasse os dois patamares, do produto importado e o produto nacional. Por causa disso que eles lutavam para que as importações fossem um pouco mais difíceis. A população urbana. A sociedade urbana brasileira nesse período era formada por diversos grupos, como comerciantes, profissionais liberais, operários, industriais e militares. Esses grupos passaram a reivindicar o direito de ter maior participação em decisões nos campos políticos e econômicos. Conheço algumas informações sobre eles a seguir. Vamos lá. Lembrando, temos comerciantes, profissionais liberais. Profissionais liberais seria o quê? O comerciante ambulante, o profissional que faz serviço, prestador de serviços, por exemplo, são tipos de profissionais liberais. Os exemplos que temos aqui. Ex-escravizados. Após mais de 3 décadas da abolição da escravidão no Brasil, os ex-escravizados e seus descendentes continuavam sendo discriminados. Durante toda a Primeira República, nenhuma política pública
foi adotada para combater o problema da discriminação. Assim como no campo, geralmente eles exerciam trabalhos de baixa remuneração nos centros urbanos. É aquela coisa. O Império conseguiu abolir a escravidão e isso trouxe descontentamento para alguns grandes fazendeiros que acabaram, por esse e outros motivos, apoiar o golpe republicano. E não se deu tempo de se planejar nada por parte do Império para ajudar os ex-escravizados. Cabia à República, então, colaborar e mostrar políticas sociais para eles. Eles não fizeram. Não era, nesse período não era crime o preconceito, a discriminação racial, o racismo. E isso dificultou muito a vida deles, porque eles só conseguiam trabalhos muito de baixa remuneração, o que acabou criando um estigma muito ruim sobre essa parte da população. Os operários. No início do século XX, os imigrantes que viviam nas cidades brasileiras trabalhavam principalmente no comércio e como operários. Eles tiveram um papel importante na luta por melhores condições de trabalho nas fábricas, que naquela época eram bastante precárias. Também se organizaram para reivindicar, por exemplo, salários melhores, diminuição da jornada de trabalho e férias. Então, é o que eu falei até nas aulas anteriores. Não existia ainda a ideia de leis trabalhistas. Então, férias, esquece, não tinha isso no momento. A jornada de trabalho era muito grande, passava-se 12 horas trabalhando. Hoje tem-se a meta de 8 horas diárias, no máximo, assim. E também os salários eram muito baixos, porque não tinha uma lei regulamentando um salário mínimo. O mínimo que o funcionário podia ganhar. Então, a situação dos operários também era muito ruim. O que, com o crescimento das indústrias, crescem indústrias, tem mais operários, mais gente satisfeita. Aqui temos uma foto de operários em frente a uma fábrica de tecidos na cidade de Salto, São Paulo, por volta de 1920. Nessa época não havia nenhum tipo de lei que previsse o trabalho infantil. É outra coisa que não tinha, não existia a proibição do trabalho infantil. Por isso, diversas crianças eram empregadas nessas fábricas. Aqui. Industriais. No Brasil, no início do século XX, houve um crescimento da atividade industrial. Vamos ler esse texto agora. Os principais ramos industriais da época foram o têxtil, em primeiro lugar, e a seguir a alimentação, incluindo bebidas e vestuário. A indústria têxtil, sobretudo a de tecidos de algodão, foi verdadeiramente fabril pela concentração do capital investido e pelo número de operários. Várias delas chegaram a ter mais de 1.000 trabalhadores. Apesar desse relativo avanço na produção industrial, havia profunda carência de uma indústria de base: cimento, ferro, aço, máquinas e equipamentos. Desse modo, grande parte do surto industrial dependia das importações. As indústrias, muitos deles de origem imigrante, os industriais, muitos deles de origem imigrante, buscavam incentivos do governo para fazer suas empresas crescerem e, consequentemente, ampliar seus lucros. Com o crescimento da industrialização no país, aos poucos esse grupo se tornou cada vez mais influente na sociedade brasileira. Temos aqui o exemplo do imigrante italiano Francesco Matarazzo, que tornou-se um dos maiores empresários do Brasil no início do século XX. Aqui é a foto do Francesco Matarazzo. Temos as classes médias. Em geral, as classes médias urbanas brasileiras desse período eram formadas principalmente por funcionários públicos, profissionais liberais e comerciantes. Esse grupo, ao alcançar maior poder aquisitivo, passou a reivindicar maior atenção dos governos, além de maior participação política. Os militares. Muitos militares também estavam insatisfeitos com o governo das oligarquias cafeeiras.
sendo contrários à política adotada pelo presidente das primeiras repúblicas, que procuravam estimular uma economia agroexportadora, quer dizer, baseado no plantio. A gente planta bastante um certo tipo de cultivo, no caso era o café, e a gente exporta esse café. Essa movimentação de a gente planta e exporta é conhecida como agroexportação. Diversos grupos militares apoiavam a ideia de que o Brasil se tornasse um país mais industrializado e moderno. Por quê? A gente tem que voltar lá na proclamação da República. Ela foi feita por civis e militares. E o lema é ordem e progresso. O café já era a base do Império. Se na ideia de modernizar o Brasil você não muda uma das bases do que era anteriormente, você não está progredindo. Você está mantendo. Então, muitos militares vinham dessa lógica de que café é coisa antiga, a gente tem que abandonar isso e ir à frente. O modernismo brasileiro. As transformações ocorridas no Brasil durante o início do século XX tiveram impacto na produção artística do país, influenciados por essas transformações e pelas vanguardas. O que é vanguarda? Novo, avançado, aquilo que é considerado à frente do seu tempo. Pelas vanguardas artísticas europeias, jovens artistas brasileiros passaram a buscar maneiras inovadoras de se expressar. Esses artistas, chamados modernistas, desejavam criar uma arte que exprimisse a identidade brasileira. Eles atuaram em vários campos artísticos, como pintura, escultura, literatura e música. A temática principal dos artistas modernistas geralmente estava ligada aos costumes, ao folclore, às festas populares do nosso país, especialmente as relacionadas à cultura indígena e afro-brasileira. É nesse período que a gente começa a ver várias produções artísticas que valorizassem o que tem no Brasil. A ideia do modernismo brasileiro também era uma coisa de nós temos que parar de imitar o europeu, parar de imitar o que vem de fora e nos mostrar aqui o que a gente tem. Uma pintura muito famosa dessa época é o Abapuru. Acho que todo mundo conhece, que é da Tarsília do Amaral. A literatura foi uma das principais expressões artísticas modernistas. Em suas obras, diversos autores buscaram expressar como as tradições culturais brasileiras se fundiam ao processo de modernização pelo qual passava o Brasil. Entre as inovações linguísticas realizadas pelos escritores modernistas, estava a busca pela aproximação com a linguagem informal. Diversos livros e revistas foram produzidos por esses artistas para divulgar suas ideias. Aqui a gente tem um exemplo de um livro modernista, que é Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, também muito conhecido. Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade foram alguns dos principais escritores modernistas. Por meio da literatura, eles buscaram exprimir algumas das características da cultura popular brasileira. Em 1928, Oswaldo de Andrade publicou o Manifesto Antropofágico. O que é antropofágico? Que come carne humana. Inspirado em relatos europeus sobre indígenas brasileiros no século XVI, que diziam que os tupis devoravam seus adversários mais bravos, esperando adquirir suas qualidades. Assim, Oswald defendia que alguns elementos das culturas estrangeiras deveriam ser devorados, incorporados à cultura brasileira. Entenderam mais ou menos a ideia? Ele pegou o mito de que aqui existia índios tupis que devoravam adversários, né, na crença que devorando o adversário que era forte, ele se tornaria forte, na ideia de que a cultura brasileira tem que devorar o que vem de fora para a cultura brasileira se fortalecer. Meio estranho, já que parte do modernismo era elevar o que temos aqui. Para divulgar sua arte, em fevereiro de 1922, os modernistas realizaram, na cidade de São Paulo, seu mais famoso e polêmico evento, a
Semana de Arte Moderna. Ao todo foram 3 dias de apresentações e exposições, que geraram reações diversas. Muitas pessoas ficaram chocadas, pois os artistas propunham ideias que ainda eram desconhecidas do público. Ao mesmo tempo, o evento recebeu diversos elogios por seu caráter inovador. Entre os vários participantes da Semana de Arte Moderna estavam os pintores Anita Malfatti e Diva Cavalcante, o escultor Vitor Brecheret, o músico Heitor Vilas-Lobo e os escritores Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Bem, ali na parte da modernização da cultura, essa apresentação de 1922 ela é extremamente marcante. Porque se antes essas ideias de modernização ficavam muito ali na camada mais intelectual, da elite e afins, agora, depois da Semana de Arte Moderna, os jornais divulgaram isso. E ao divulgar isso, a grande parte do público começou a ter contato. Lógico, a gente não pode ser inocente e dizer, nossa, então a partir de aí todo mundo sabia o que era. Não. A gente tem que lembrar, infelizmente o Brasil ainda tinha um nível de analfabetismo muito grande. Mas ao divulgar as ideias, as pessoas começam a interpretar por elas mesmas, a pensar sobre aquilo que estão lendo. Então, mesmo que uma pessoa que não leia, ela vai ser afetada por esse acontecimento sendo noticiado, porque outra pessoa leu e falou com ela, por exemplo. Foi graças à Semana de Arte Moderna de 1922 que esse modernismo, a ideia modernista começou a espalhar com força entre a grande população. Agora vamos para uma parte do Brasil que nessa época ainda era muito grande, que era a população rural. Ao mesmo tempo que a parte da sociedade brasileira passava por um processo de modernização, principalmente nos grandes centros urbanos, muitas áreas do interior do Brasil continuavam organizadas de acordo com a tradição rural. Observe-se a seguir alguns grupos sociais que formavam a sociedade tradicional. No interior do país, o poder se concentrava nas mãos dos grandes proprietários de terra, também conhecidos como coronéis. Eles costumavam dominar o cenário político nessas regiões, utilizando seu prestígio, poder e influência para controlar as eleições locais, coagindo a população a votar nos candidatos indicados por eles. E não é que eles eram apenas fazendeiros que as pessoas chamavam de coronéis. Eles eram realmente coronéis da Guarda Nacional. Eles realmente tinham patente. O que dava a eles uma certa legitimidade na hora de exercer esse poder que o governo queria que eles exercessem. E eles realmente tinham muito poder, porque além da questão da patente, que dava certas prerrogativas, quer dizer, justificativas para eles agirem, também tinha a questão de que eles eram os mais ricos da região. A economia geralmente girava em torno deles. Então, a vida das pessoas dependia muito deles. Líderes religiosos. Os líderes religiosos ocupavam uma posição de destaque nas sociedades do interior, exercendo grande influência sobre a população. Muitos desses religiosos eram aliados dos grandes proprietários rurais, que fazem o papel de mediador entre a população e os grandes proprietários. Um dos principais líderes religiosos do Nordeste foi Padre Cícero, até hoje muito conhecido mesmo. Nascido no Ceará em 1844, dedicou grande parte da vida a ajudar as pessoas necessitadas. Além de padre, Cícero atuou na política, sendo prefeito da cidade de Juazeiro do Norte e vice-governador do estado do Ceará. A questão de líderes religiosos serem fortes na parte rural é que, de certa forma, a região rural ela sempre foi mais tradicionalista e conservadora do que as regiões urbanas. Então, a figura do religioso manteve-se e, de certa forma, ainda se mantém muito importante, apesar de que na República os padres não eram mais funcionários públicos, diferente do que eram no Império.
E o exemplo do padre Cícero é um dos maiores que a gente tem. Porque ainda não se via a proibição ali de sacerdotes tentarem cargos públicos. Ele conseguiu ser prefeito e depois vice-governador. Realmente ele teve um destaque muito grande ali na região do Nordeste, principalmente no Ceará. E como eles eram, digamos, eles não fazem parte da camada alta, mas eles também não estão dentro da todo o contexto do povo, são eles que mediavam as insatisfações do povo com os coronéis. E vice-versa também. Algumas coisas que os coronéis não estavam gostando, geralmente não era o coronel que chegava e falava diretamente para a população. Tinha que acontecer, mas não era tanto. Geralmente, eles falavam pro padre, ó, fala aí pro povo que isso aí tá incomodando, não quero que isso continue. E aí o padre ia de um jeito mais diplomático e falava com o povo. Trabalhadores do campo. Parte da mão de obra no interior do país era formada por camponeses, vaqueiros, mineiros e seringueiros. Geralmente em troca de salários baixos. Eles trabalhavam para os grandes proprietários rurais, durante longas jornadas diárias. Aqui a gente tem um exemplo de seringueiros trabalhando na produção de látex. E eu vou explicar o que é a seringa. A seringa, ela é uma... Ela vem como se fosse a polpa de uma árvore, que é da seringueira, que ela era usada para fazer borracha. Antes do ser humano descobrir que dá para fazer borracha do petróleo, era das seringueiras que vinha a produção de borracha. E borracha era muito importante, porque era usado em muitas invenções, e máquinas e etc. Inclusive, houve uma grande época assim, grande pela quantidade, não pelo tamanho da extensão que foi essa época, no Brasil, em que a seringa deu muito dinheiro, porque a Amazônia brasileira tinha muitas seringueiras. E inclusive foi conhecido por um tempo como o ouro branco, porque a seringa é uma polpa branca, então a polpa em si é branca e o látex é branco, por isso era ouro branco. E nós tínhamos também os cangaceiros. Mas o que eram os cangaceiros? Como vimos durante as primeiras décadas do século XX, grande parte do interior do Brasil era dominada por coronéis. Esse cenário ainda era mais forte na região do sertão nordestino, onde eles costumavam exercer maior poder sobre a população pobre. Na segunda metade do século XIX, muitos desses coronéis financiaram a formação de grupos armados que faziam uso da violência para defender seus interesses. As pessoas que integravam esses grupos ficaram conhecidas como cangaceiros. Ao longo dos anos, parte desses grupos passou a atuar de maneira independente, não seguindo mais as ordens dos coronéis e muitas vezes até se opondo às suas vontades. Para sobreviver, era comum que realizassem saques em vilas e cidades. Então, ali na segunda metade do século XIX, ainda era império. E por que tinha isso? Porque as famílias locais disputavam poder. E às vezes essa disputa não ficava só na política. Ia de fato para a guerra. Existe dentro da história brasileira, principalmente nos interiores do Brasil, famílias que são historicamente inimigas. E elas são historicamente inimigas porque no passado elas realmente se matavam. O caso do Antônio Conselheiro é um caso interessante, porque a família do Antônio Conselheiro ela era inimiga de outra família. A família dele era Maciel, a família inimiga era os Araújos. E eles de fato vieram a lutar. E a família do Antônio Conselheiro teve grandes baixas. Muitas pessoas da família do Antônio Conselheiro morreram. Então a questão dos cangaceiros, uma questão tão grande, principalmente ali no Nordeste, que aconteceu mais, onde aconteceu mais, é uma questão tão grande que afetou pessoas que foram afetar também a história brasileira, como o Antônio Conselheiro. E quando eles começaram
a questionar se os coronéis estavam certos, ou alguns começaram a não ter importância para os coronéis, porque os coronéis já tinham obtido seus objetivos, eles começaram a ser autônomos. Eles não iam mudar para o modo de vida deles, eles queriam continuar naquele modo de vida. Então o que eles faziam? Saqueavam vilas e cidades. Eles iam em cidades e vilas e assaltavam, faziam grandes assaltos. Geralmente, os cangaceiros conheciam bem a região onde atuavam, o que dificultava o trabalho da polícia no combate a esses grupos, mesmo havendo esforços do governo. Porém, ao longo da década de 1930, as melhorias do transporte e da comunicação entre o sertão e os grandes centros urbanos dificultaram cada vez mais a atuação dos cangaceiros. Muitos deles se entregaram, abandonaram o cangaço ou foram mortos pela polícia. Assim, no final dessa década, o cangaço sofreu um grande declínio e chegou ao fim. Lampião. Entre 1922 e 1938, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, liderou um grupo de cangaceiros que ficou conhecido em todo o país. Seu grupo agia com grande violência no sertão nordestino, promovendo diversos crimes. O grupo de Lampião desafiava as autoridades locais, atraindo o interesse de homens e mulheres para o cangaço. Aqui temos uma ilustração do Lampião. Além do medo, os cangaceiros exerciam fascínio entre os sertanejos. Entrar para o cangaço representava, para um jovem da Caatinga, ascensão social. Significava o ingresso em uma comunidade de homens que se gabavam de sua audácia e coragem. Indivíduos que trocavam a modorra da vida camponesa, quer dizer, o marasmo, aquela vida parada da vida camponesa, por um cotidiano repleto de aventuras e perigos. Era uma via de acesso ao dinheiro rápido e sujo de sangue, conquistado a ferro e a fogo. A questão do cangaço ter durado tanto é que aquela região era uma região complicada. Quem era rico era muito rico, quem era pobre era muito pobre. E existia muita exploração. E demorou muito para que se ocorressem mudanças no Nordeste brasileiro. Então, o cangaceiro, ao ter uma vida independente, de perigos, de que ele ia lá e fazia sua própria sorte, chamava a atenção de jovens da região. Então, meio que esse aspecto romântico sobre o cangaço alimentou ele por muito tempo. E por isso que ele durou tanto tempo assim. Aí a gente entra nas nossas atividades de casa. 316, 317. Se lembra? 316, 317, atividades de casa. E a gente vai parar por aqui com o Lampião. E próxima aula a gente ainda continua na Era Vargas. Vai ser um capítulo bem extenso. Tem bastante assunto pra gente explorar. Isso, turma. Acabou a aula. Não se esqueçam. Exercício de casa 316, 317.